Fala, minha gente! Preciso de vocês lá no meu canal 1001 Razões. Nossa monetização foi cortada de lá porque eu fiquei muito tempo sem postar vídeo. Eu voltei agora e tem um monte de coisa incrível que eu tô contando. Eu fiz uma playlist do conteúdo que já foi postado antes. Se possível, gostaria de pedir que vocês deixassem ela rolando para eu alcançar as horas de novo, pode ser? Será que eu posso contar com vocês de novo? Eu sei que eu posso. Então bora de relato aqui no Fatos? E depois, clica aí no link do 1001, tá ok? Deixa a playlist rolando pra gente alcançar as horas. Beijos, meu povo, aquela semana maravilhosa pra vocês. Na penitenciária, o luar vermelho chamava a atenção de Rob. Ele se levantou e foi admirar a lua pela pequena janela da solitária. Todas as células de seu corpo se chocavam. A fera em seu interior estava mais acordada do que nunca e agora implorava para ser liberta. Chegou a hora, disse ele se despindo. O quê? De quê? Questionou Carlos. Da justiça ser feita, meu amigo, respondeu ele com uma voz grave. Antes mesmo que Carlos lhe fizesse mais algum questionamento, ele ouviu o barulho de ossos se quebrando ao lado dele. O detento então colocou o ouvido na parede. Confirmou que aquele som era de ossos se quebrando. Tudo, no entanto, não durou mais do que minutos. Carlos então ouviu uma respiração muito forte. Os ossos de Rob eram modificados. Um calafrio correu o corpo dele. Apenas uma parede agora o separava de conhecer algo que até então era apenas uma lenda. Rafael, você tá aí? Questionou ele engolindo seco. A resposta que teve foi um rosnado baixo que o fez tremer. Ele então se afastou da parede, escolhendo um canto da solitária. Um silêncio sepulcral tomou conta do lugar. Na pousada, o investigador corria para o seu dormitório. Ao entrar, ligou imediatamente para a delegacia. Vamos, atenda, esbravejava enquanto a ligação chamava. Droga, disse ele desligando. Ele então passou rapidamente a lista de contato e viu o número do delegado Marcos. Ligou no mesmo instante. O número tocou e tocou novamente e então caiu na caixa de mensagens. Só pode ser brincadeira. Estão de férias? Resmungou, continuando a olhar sua lista de contatos. Achou o número do sargento Menezes e resolveu ligar. O telefone chamou uma, duas e na terceira vez foi atendido. Sargento, até que enfim alguém atendeu, falou Teodoro. Você está em serviço? Perguntou ele. Sim, investigador, disse o sargento reconhecendo o número e a voz do interlocutor. Ótimo. Como é que estão as coisas na cidade? Ele perguntou. Tá tudo sob controle, senhor. Menezes, eu tô com palpite. Como é que estão as coisas na penitenciária? Ele perguntou novamente. Até o momento que eu saiba, tá tudo sob controle. Por quê? É que o informante me disse que pode explodir uma rebelião a qualquer momento. Disse Teodoro pensando que se dissesse que um lobisomem invadiria o lugar, mandariam prendê-lo. E ele disse quando isso seria, senhor? Questionou o sargento. Tudo indica que será hoje, respondeu Teodoro olhando para a lua vermelha através da janela. Só um minuto, investigador, por favor. A linha ficou em silêncio. Aquele minuto parecia eterno. Senhor, ainda está aí? Sim, Menezes, pode falar. Passei o que você me disse pro tenente da guarnição. Vamos dar uma passada lá na penitenciária, disse o sargento. Ok, Menezes, mantenha-me informado. Longe dali, na penitenciária, Fernando repassava com os comparsas o plano de fuga dentro do refeitório. Eles não teriam muito tempo para realizar a retirada das duas facções. Vamos repassar tudo. Não podemos errar. Exatamente às 21 horas o sistema de câmera será desligado. Junto deles o sistema de energia elétrico. Todos devem estar a postos para abrirmos as celas e pegarmos nossos pacotes, estão ouvindo? Informava Fernando. E os demais prisioneiros? Questionou Juliano. Tá tudo armado. Enquanto vocês pegam seus pacotes, eu vou abrir as celas e iniciar a rebelião. Quando o caos se instaurar, nós sairemos rápido, respondeu Fernando. Todos entenderam? Questionou ele, sendo respondido com um aceno de cabeça por todos. Ótimo. Maciel, você e Adalberto vão tomar conta da gangue de Maninho. Felipe, a gangue de Charles é por sua conta e de Juliano, falou Fernando já se levantando. O relógio marcava 20h58. Aqueles minutos pareciam eternos. Todos estavam ansiosos.
Foi quando as luzes começaram uma a uma a se apagar, juntamente com o sistema de câmeras. No minuto seguinte, apenas as luzes de emergências espalhadas na penitenciária iluminavam o local. Bem no horário, falou Fernando pegando um molho de chaves no bolso. Ele colocou um capuz e abriu todas as celas da penitenciária, iniciando o caos. Minutos depois, os passos dele iam na direção das solitárias. Parou próximo de onde estava Rob e Carlos. O barulho das chaves abrindo a porta da cela onde estava Rob quebrou o silêncio do local, chamando a atenção de Carlos, que acabara de pegar no sono. Ele então voltou a encostar o ouvido na parede. Não disse que a gente se veria? Falou Fernando abrindo a porta da cela. Ele colocou o cacetete no ombro enquanto encostava a porta da cela às suas costas. Dentro daquele cubículo, o silêncio e a escuridão imperava. O gato comeu sua língua, seu lixo. Não tem nenhuma piadinha pra fazer agora? Falou Fernando batendo o cacetete nas patas de Rob. Foi então que um rosnado fez ele parar e fixar seus olhos no fundo da cela. O que ele viu fez um calafrio correr por seu corpo. Seguido de outro rosnado, um par de olhos amarelos começaram a brilhar na escuridão. Lentamente eles subiram, chegando a ficar na altura da pequena janela. Eles então iluminaram a cela. Foi quando Fernando viu algo se colocar de pé. A imensa lua do lado de fora mostrou-se por detrás da janela. À frente de Fernando, então, se descortinou a silhueta do imenso lupino. Mas que demônios é você? Gritou Fernando, gaguejando, deixando o cacetete cair. Sentindo medo de Fernando, o imenso ser rosnou, mostrando as presas. Sem pensar duas vezes, esse se virou tentando sair. Desesperadamente tentava abrir a porta e com muita dificuldade ele conseguiu. Mas antes que desse o primeiro passo para fora, sentiu que garras lhe atravessaram os ombros e o puxaram de volta para dentro da solitária. Aquele lugar lhe serviria de sepulcro. O imenso lobo atirou então contra a parede. Com o golpe, Fernando sentiu suas costelas se quebrando. O carcereiro então soltou um terrível grito de dor. O lupino começou a lhe desferir vários golpes. Suas garras penetravam a carne dele, o descarnando por inteiro. Em segundos, os músculos de Fernando estavam à mostra, porém a fera negra continuava o impiedoso ataque. Ele seguia lhe separando os músculos dos ossos, fazendo Fernando sentir tamanha dor que não podia mais gritar. Em segundos, toda sua carne e músculos haviam sido arrancados do corpo, deixando os ossos à mostra. O imenso lobo negro viu o coração de Fernando bater acelerado entre as costelas. Apesar de tudo, ele ainda lutava pela vida. Porém, o lupino não teve piedade. Com um movimento rápido, atravessou suas garras entre as costelas de Fernando, as partindo bem ao meio. Ao envolver o coração dele entre suas garras, o lupino arrancou de uma só vez da caixa torácica. Mostrou então ao carcereiro antes que a vida lhe deixasse seu corpo. Na cela ao lado, Carlos ouvira tudo o que se passara na cela de Rob. Ele então ouviu a porta da cela ranger ao ser aberta. Passos pesados saíam na direção do interior. Carlos se recolheu no fundo de sua cela, com os olhos fixos na pequena abertura que a cela dele possuía. Viu quando um enorme ser sobrenatural se aproximou. A cela foi totalmente coberta por uma criatura negra. Carlos sentiu seu coração bater acelerado. Era como se fosse sair de seu peito. Nesse instante, o ser se abaixou. Os olhos dele brilhavam. A fera então mostrou as presas a Carlos e depois virou-se desaparecendo. Minutos depois da abertura das celas, os presos já tomavam o pátio da prisão. Conforme Maninho e Charles haviam instruído, alguns presos se preparavam para atear fogo nos colchões dali. Eles esperavam apenas pela ordem. Venham, disse Maciel abrindo a cela de Maninho. Onde é que estão os outros? Questionou ele. Os outros pacotes vão nos encontrar no ponto de apoio, respondeu o encapuzado. Não longe dali, Felipe abria a cela de Charles e sem muito questionamento partiam para um ponto de apoio. Eles teriam que agir muito rápido. Deveriam chegar ao pátio central onde haveria 3 carros esperando por eles. Assim que ligassem os motores, os portões seriam abertos para uma fuga.
Quando atravessaram o portão principal, aberto por um dos cúmplices, a rebelião estouraria. Quando eles atravessassem o portão principal, aberto por um dos cúmplices, a rebelião então estouraria. Porém, o que eles não tinham noção é que por aqueles corredores sombrios vagava um enviado da morte. Meu pacote está comigo, falou Felipe num radiocomunicador que também carregava os outros presos. Eles responderam de forma positiva, indicando que também estavam com os pacotes. Tudo está como planejado. Vamos para os carros. Você na torre. Sabe o que fazer quando chegarmos lá, não sabe? Falou ele no rádio, sabendo que o cúmplice na torre de comando da prisão ouvia. Em uma parte mais afastada da prisão, mais precisamente numa sala de controle, um homem encapuzado ouvira a mensagem. Ele aguardava o comando para abrir os portões. Foi então que ouviu algo bater na porta atrás de si. Quem tá aí? Questionou ele. Em resposta, bateram novamente à porta, agora com mais violência. O homem puxou a arma que carregava e engatilhou. Vou perguntar só mais uma vez. Quem é que tá aí? A resposta foi a mesma novamente, outras batidas na porta. O homem, agora com a arma em mãos, se levantou e caminhou na direção da porta. Ele deu a primeira volta na chave e depois outra para destrancá-la. Uma gota de suor escorria por debaixo de sua máscara. O clique da chave virando quebrou o silêncio do lugar. Ele então colocou a mão na maçaneta e começou a baixá-la, quando uma respiração forte o fez parar o movimento, a centímetros de abrir a porta. Quem diabos está aí? Insistiu. Sua resposta dessa vez não foi uma batida na porta, mas sim um rosnado aterrador. Antes que ele pudesse ter alguma reação, a porta à sua frente foi derrubada, o levando de costas ao chão. Com o impacto, a arma que carregava escapou de sua mão, caindo longe de seu alcance. Com muita dificuldade, ele conseguiu tirar a porta de cima de si. Ao olhar para frente, sentiu o frio da morte correr por seu corpo. Parado na porta estava um imenso lobo negro de olhos amarelos. Aquela criatura lhe encarava. O policial corrupto passou os olhos pelo lugar tentando encontrar a arma. Ao vê-la, juntou todas as forças para apanhá-la. Virou-se de bruços para alcançá-la. Porém, antes que conseguisse, sentiu as costas serem atravessadas pelas garras. A dor foi tamanha que ele mal pôde gritar. A fera, com um único movimento, então, rasgou as costas dele de cima a baixo, fazendo com que toda a sala ficasse tomada de sangue. A criatura aprofundou suas garras atravessando pelo corpo do homem e o ergueu. Depois o arremessou contra o painel de controle da prisão, o destruindo por completo. Longe dali, na pousada Leão de Judá, o investigador Teodoro andava de um lado para o outro. Ele segurava o celular esperando a ligação do sargento Menezes. Algo, no entanto, lhe dizia que alguma coisa estava acontecendo ou iria acontecer na prisão. Droga, não posso ficar aqui de braços cruzados, disse ele, saindo e pegando seus pertences. Em instantes já estava parado em frente à recepcionista, pedindo para que ela desse baixa na estadia. Precisava voltar imediatamente para a cidade. Instantes depois, ele já se encontrara acelerando seu carro na estrada. Já na penitenciária, uma viatura da polícia militar parava próximo ao portão principal. O tenente Jarbas, que era responsável pela guarnição, tentava contato com a prisão, porém sem resposta. Aqui é Jarbas. Alguém pode me responder? Dizia ele, tentando contato pela quarta e última vez. Acho que seu contato pode estar certo, falou o tenente Jarbas ao sargento Menezes. Copom, aqui é Jarbas. Recebemos uma denúncia de uma possível rebelião na penitenciária. Tentamos contato sem sucesso. Por favor, tentem contato por aí, ordenou ele no rádio. Positivo, tenente. Vamos tentar e já lhe posicionamos, disse a telefonista do Copom. Do lado de dentro dos muros da prisão, Charlie se encontrava com o restante de sua gangue, juntamente com os demais policiais no refeitório. Eles ainda se cumprimentavam quando o Maninho e os demais se aproximaram. Estamos todos aqui. Vamos para os carros, falou Charles. Não estamos não, falta um de nós, respondeu Maciel. Estamos no ponto de encontro. Onde é que você tá? Questionava Adalberto em seu rádio de comunicação. Responda logo, continuava ele, porém sem resposta.
Ele não responde, disse a todos. O que faremos então? Questionou Juliano por baixo da máscara. Vamos seguir com o plano, respondeu Adalberto. Ok, vamos para os carros, falou Felipe. Minutos depois, as duas gangues acompanhavam os policiais passando por entre os outros prisioneiros. A prisão estava tomada de outros detentos, que esperavam a ordem de começar a rebelião. Algum tempo depois, todos estavam no pátio próximos aos carros. Rapidamente eles entraram nos respectivos automóveis. Felipe piscou 2 vezes os faróis. Aquele era o sinal que os detentos precisavam para iniciarem a rebelião. Estamos prontos. Abre o portão, disse Felipe no rádio, porém não obteve respostas. Estamos prontos, repito. Abre esse maldito portão. Tentou ele novamente, tendo mais uma vez o silêncio do rádio. Mas que diabo está acontecendo? Questionava Charles no banco de trás do veículo. Eu não sei. Você tá me ouvindo? Disse ele novamente no rádio. Nos outros veículos, os demais agentes fora da lei ouviam em seus rádios os questionamentos de Felipe. Estou com mau pressentimento, disse Jefferson. O que vamos fazer agora? Questionava Juliano no rádio. Precisamos pensar, e rápido, falou Antunes, vendo os demais detentos começarem com os focos de incêndio. Alguém está nos ouvindo? Questionou novamente Felipe no rádio de comunicação. Ei, olhe, o que é aquilo brilhando? Questionou Zarinha apontando para um corredor escuro. Todos olharam na direção onde o detento apontavam e viram um par de olhos brilhando em amarelo. Aquilo parecem olhos, disse Fabiano. Foi quando todos ouviram um rosnado forte vindo da escuridão. Aos poucos, os olhos se aproximaram, dando calafrio no corpo de todos eles. Vocês estão vendo aquilo também? Questionou alguém no rádio. Estamos sim, disseram quase que simultaneamente. Eles ainda questionaram o que era aquilo, quando viram os olhos aos poucos se afastarem e desaparecerem no meio da escuridão. Mais uma vez se questionaram o que poderia ser aquilo. Foi quando um grito de horror cortou o local. Todos se calaram no mesmo instante, seguravam a própria respiração. Foi quando o para-brisa do carro onde Felipe e os demais estavam foi atingido e quebrado. Sangue começou a escorrer por toda a parte. Quando eles fixaram os olhos no para-brisa quebrado, o que viram fez até mesmo o sangue mais frio deles gelarem. Fixado no meio do para-brisa havia uma cabeça sem corpo de um dos detentos. Seus olhos estavam virados para o interior do veículo. Neles podiam ver o terror de quem viu a cara da morte. Mas que merda é essa? Questionava Wagner com a voz trêmula. Eles ainda se questionavam quando mais gritos começaram a ser ouvidos pela prisão, seguidos de um galope furioso. Junto com eles o barulho de ossos e carne sendo quebrados. Todos se olhavam apavorados. Foi então que um detento correu pelo corredor onde viram os olhos brilhando. Ele se atirou sobre o carro de onde o maninho estava. De dentro do carro, viram os olhos do homem arregalados e a vida se esvair por eles. Que diabo foi isso? Perguntou Maninho. Não sei, mas eu vou descobrir, disse Adalberto sacando sua arma e abrindo a porta do carro. Sobre os olhos atentos de todos, Adalberto desceu cautelosamente. Olhou ao redor e foi até o corpo sem vida daquele detento. Começou a examiná-lo e o que viu lhe fez cair sentado. Nas costas daquele cadáver havia marcas de garras profundas que chegavam até os órgãos internos. Ele pôde ver até mesmo o coração do detento entre as costelas. Juntando as forças que tinha, Adalberto se colocou em pé trêmulo. Olhava ao redor. Os gritos dos presos haviam cessado. Porém, o cheiro da morte tomava conta de todo o local. Com passos lentos, se dirigiu ao carro onde estava Charles e os demais. Bateu então no vidro do motorista. O detento está com as costas dilaceradas, falou Adalberto sem rodeios. Por facas? Questionou Felipe. Não sei. Só sei que os golpes são tão profundos que é possível ver os órgãos internos. Tenente Jarbas, aqui é o Copom. Tentamos contato com a penitenciária, mas também não obtivemos sucesso. Nós estamos investigando. Deixe as demais viaturas em prontidão. Vamos, Thales. Acelere. Vamos para a penitenciária. Deu a ordem o Tenente Jarbas.
Menezes, avise seu amigo que ele está certo, completou o tenente.